Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos terminar aqui a aula de sentença, razões finais, sentença, coisa julgada. E só para lembrar vocês que no vídeo anterior nós terminamos o tópico 8, né? Falamos das características da sentença trabalhista. E agora nós vamos começar por esse tópico 9 do roteirinho 21, tá? Para falar sobre sentença ultra, citra e extra petita. Eu sei que essa é uma matéria que vocês já tiveram, né, principalmente no processo civil. Mas, de qualquer maneira, eu trouxe para vocês, já que nós estamos falando de sentença, alguns exemplos trabalhistas para a gente poder trabalhar. E só para relembrá-los, né? Sentença ultra petita é aquela sentença que condena o réu é, além do que foi o pedido da inicial. Então, por exemplo, se o reclamante pede uma, sei lá, horas extras no valor de R$ 500, o juiz não pode condenar o empregador a pagar aquelas horas extras no valor de 1.000, porque o pedido foi de 500, então o juiz ele está adstrito ao pedido, né, o princípio da distrição. E aí a sentença citra ou infra petita já é aquela em que o juiz ele acaba não se manifestando sobre algum dos pedidos, né? E aí, nesse tipo de sentença, em que o juiz não se manifesta sobre um ou mais pedidos, a gente daqui a pouco vai lembrar que, tanto na ultra, citra ou extra petita, a gente tem julgamentos nulos, né? Existe uma parte da doutrina que defende que a citra e infra petita também seria aquela decisão que não julga no exato teto do que o empregado pediu, né, do que o autor pediu, mas que julga, por exemplo, naquele caso das horas extras, R$ 500, julga 250, então seria infra porque não deu tudo. Mas aí já é uma questão doutrinária que eu não vou me aprofundar. Já tiveram isso em processo civil. Já a extra petita é aquela que decide sobre um pedido que não foi feito, né? É aquela extra, né? Fora do que se pediu. Então, por exemplo, você pede adicional de insalubridade, o juiz ele vê que não tem insalubridade, mas tem periculosidade e concede a periculosidade, sendo que você não fez o pedido inicial. Isso daí é uma sentença extra petita. Você não fez o pedido de periculosidade, então ele não poderia ter confirmado isso em sentença. Certo? Então, nesses três casos, a gente vê que são sentenças nulas, né, que padecem de nulidade, e no caso de sentença ultra ou extra petita, a gente vai poder fazer o recurso para reformar a sentença, né, no caso, anular a sentença, porque não se pode condenar além ou fora do que foi feito o pedido, né? E se for infra petita, né, a sentença ela vai ser anulável ou até mesmo ela comporta aí possibilidade de ser acrescentada por via de embargo de declaração, para que aquele pedido que não tenha sido analisado seja analisado, certo? E aqui eu trouxe um exemplo trabalhista para vocês da orientação número 41 da SDI 2 do TST, orientação jurisprudencial, em que diz: revelando-se a sentença citra petita, o vício processual vulnera os artigos 141 e 492 do CPC de 2015, os antigos 128 e 460 do CPC de 73, tornando-a passível de desconstituição, ainda que não interpostos embargos de declaração. Aqui é uma questão bem interessante, porque eu cheguei a ter uma oportunidade de ver recentemente uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho daqui do Espírito Santo, em que um desembargador se negou a julgar, a anular uma sentença infrapetita, dizendo que, na verdade, o recorrente deveria ter embargado a declaração para o juiz ver o pedido, e como ele não embargou a declaração, isso seria violação do duplo grau. Mas é um entendimento isolado aqui do nosso TRT, nem sei se são de todas as turmas, eu vi isso em uma decisão, mas o TST não concorda com isso. Né? Para o TST, se for citra petita, tem um problema sério. Por quê? Porque o juiz ele não pode ir além, ele não pode ir fora do pedido, mas ele também não pode ficar sem julgar o pedido. Então, o que acontece? Se ele fica sem julgar o pedido, você pode opor os embargos de declaração, lógico, né, para sanar essa omissão, mas se não for o caso também, você pode, por meio do recurso cabível, que nós vamos ver para frente, que normalmente vai ser um recurso ordinário, no caso de sentença, você vai poder sim levantar essa questão para que o próprio tribunal resolva a falta do julgamento. Tá? É isso que entende o próprio TST.
E aqui, só para trazer para vocês uma lembrança, né, esses artigos 141 e 492, eles trazem o princípio da distrição. Vejam, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, ou seja, extras, né, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, veja, nos limites propostos pelas partes, não pode ser além dos limites, não pode ser ultra. E no caso, sendo vedado conhecer de questões não suscitadas, ou seja, não pode ser extra. O próprio artigo 141 já delimita para a gente. O artigo 492 ele traz: é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, mais uma vez fazendo remissão à sentença extra petita, bem como condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso, quer dizer, quantidade superior já vai na situação de ir além, um julgamento ultra petita, né? Ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Bom, então nesse caso a gente tem aqui, como eu já falei, o princípio da distrição, e nos 3 casos, tá, há entendimento de que vai caber ação rescisória caso o juiz não tenha se manifestado sobre um dos pedidos, caso tenha sido extra petita o julgamento, ou até mesmo caso seja ultra petita. Tem posicionamento que caberia ação rescisória nos 3 casos. No meu entender, a ação rescisória só caberia no extra e ultra petita, porque no caso de ser infra petita, como não julgou, não teve condenação, não teve trânsito em julgado daquela matéria. Então você poderia até mesmo fazer uma nova ação para fazer o pedido, certo? Nem precisaria de uma ação rescisória, a meu ver. Bom, mas nem toda sentença, nem toda decisão extra, ultra ou citra petita vai ser nula, né? Em alguns casos, a própria lei excepciona a regra da distrição. E aí eu trouxe esses exemplos aqui, né, trabalhistas para vocês. Por exemplo, um caso extra petita. Nós temos um princípio no processo de trabalho chamado princípio da extrapetição, que lá no processo civil vocês não estudam ele com esse nome, mas lá vocês também estudam casos dele. Que é, por exemplo, quando o extrapetição seria o juiz condenar alguém a fazer alguma coisa, a pagar alguma coisa, enfim, haver condenação judicial sem que haja pedido. E lá no processo civil vocês estão acostumados com isso quando eu falo com vocês, por exemplo, de multa pecuniária, as astrentes. O que acontece? Você vai lá e pede para o juiz condenar alguém à obrigação de não fazer alguma coisa. Você não precisa pedir o juiz para aplicar a multa. Se ele quiser, se ele entender que para a decisão dele ser efetivada precisa de ter uma multa para ser combinada, mesmo que você não tenha pedido no inicial, o juiz pode, de ofício, dizer: olha, estou condenando sim, e ainda por cima digo mais, sob pena de multa, se você não cumprir. Né? Então, se em caso de descumprimento, vai ter multa no valor de R$1.000 por descumprimento. Enfim, o juiz ele vai delimitar esse valor e essa combinação de acordo com o que ele entender correto para a eficácia da decisão. Então, lá no processo civil, vocês já tinham isso com as astrentes, né? E aqui no processo de trabalho a gente tem também. Posso usar esse mesmo exemplo da astrente, mas posso usar um outro exemplo de princípio da extrapetição, que nós vamos ter aqui uma decisão extrapetita, mas que seria legal. No caso que eu trouxe para vocês, é o caso do estável, que pede a volta ao emprego, e o juiz, na verdade, imaginem o seguinte: o cara é sindicalizado, ele é diretor sindical, então ele é estável no emprego, tem estabilidade provisória, né, desde o registro da candidatura até um ano depois do mandato. Beleza. Aí ele está lá como dirigente sindical, teve uma briga muito feia com o empregador. Vamos supor que nessa briga o empregador cometeu, sei lá, atrocidades, falou mal dele, ficou aquele clima tenso, e aí mandou ele embora sem justa causa. Né? Por ele ser diretor sindical, por ter estabilidade, ele pode entrar com a ação pedindo a reintegração, certo? Porém, o juiz, percebendo que o clima está tão ruim que se ele condenar na reintegração vai ser até pior para os dois, ele pode, a critério dele, tá? Dizer o seguinte: não, eu não vou condenar a reintegrar, não. Na verdade, eu vou condenar o empregador a pagar uma multa, uma indenização, no valor, né, que seria da estabilidade dele. É a multa substitutiva. Está previsto no artigo 496 da CLT, né, reforçado aí pela súmula 396. Por que o juiz pode, né, o pedido era reintegração, por que o juiz pode
dar indenização, condenar a indenização? Porque a lei permite, né? Esse princípio da extrapetição, ele só vai ser cabível quando a lei expressamente permitir, óbvio, né? Porque se a lei não permitir expressamente e o juiz condenar em algo diverso do que foi pedido, aí nós teremos as decisões extrapetitas, né? Nulas, ok? Então, esse é um caso de extrapetita que não vai ser nula, né? Porque a própria lei permite, né? O caso das acidentes é outro caso. Ultrapetita também pode não ser nula, do mesmo jeito, no mesmo raciocínio do caso anterior. Qual é o caso de ultrapetita que não vai ser nula? Por exemplo, a aplicação do artigo 467 da CLT, né? Que é um artigo que pode ser aplicado de ofício. O que esse artigo 467 fala? Ele diz o seguinte: em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia entre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. Veja que o artigo 467, ele não fala que alguém tem que pedir isso. Ele já diz que a pessoa tem que pagar e pronto. Se não fizer, tem que pagar. Então, o próprio juiz de ofício ele pode aplicar esse artigo 467. Mas, professor, como que seria na prática a aplicação dele? É mais ou menos o seguinte. Você vai entrar com uma ação trabalhista. E, no seu caso, o empregado teve o vínculo rompido. Foi mandado embora. Ou pediu para sair, tanto faz. E você vai entrar com a ação e entre os seus pedidos estão as verbas rescisórias, que não foram pagas. Certo? Você acha que, na verdade, seu empregador te deve 10 mil de verba rescisória. Aí ele vai contestar, né? E lógico, ele vai levar essa contestação em audiência. Por isso que o artigo fala na data do comparecimento da Justiça do Trabalho. Que data é essa? A data da audiência. Tá? Em audiência, o seu empregador vai chegar lá e ele vai contestar. Se ele falar assim, olha, eu já te paguei tudo, eu não te devo nada, então todas as verbas rescisórias estão controvertidas. Então, ele não vai te dar nada. Agora, se ele falar, não são 10 mil, são 8. Aí você pensa, peraí, se ele está admitindo que são 8, é aí que entra esse artigo 467. Ele tem que estar com os 8 na mão, lá na audiência. Por quê? Porque aquilo que ele não controverter, aquilo que ele não opuser algum tipo de empecilho, ele vai ter que pagar na audiência. Então, se ele chegar na primeira audiência e não pagar, não adianta ser na segunda de adiamento, não, é na primeira. Chegou lá com a contestação, abriu a contestação, e a contestação deixou de controverter alguma parcela rescisória, e prestem atenção, é só a parcela rescisória. A parcela rescisória que não tiver sido controvertida tem que estar na mão do empregador para ele entregar em audiência para o empregado. A própria ata de audiência vai valer como recibo. Se ele não fizer isso, ele vai ter que pagar uma multa de 50% sobre essas verbas. Tá? Então, ele vai ter que pagar, além dos 8 mil que ele já admitiu que ele tem que pagar, ele vai ter que pagar 50% a mais, ou seja, mais 4 mil de multa. Tá? Isso daí não precisa de pedido, embora nas iniciais trabalhistas seja corriqueiro esse pedido. Né? Normalmente se coloca assim, caso o empregador não controverta as verbas rescisórias aqui pleiteadas e não leve o dinheiro na primeira audiência, requer-se a aplicação da multa do artigo 467. Então isso costuma ser pedido na inicial, mas não precisa. Que se você não pedir e o juiz perceber, ele pode de ofício, tá? Aplicar essa multa, né, do 467, o que vai fazer que suas verbas decisórias sejam acrescentadas, vamos dizer assim, né? Ou seja, eleva-se o valor do seu pedido. Você estava pedindo 10, na verdade você vai ganhar aí pelo menos 12. Isso é uma decisão ultrapetita, porém legal, legítima, porque o artigo 467 não exige que haja pedido para ser aplicado, certo? Então é uma exceção também. Lembrando que tanto no caso do extrapetita quanto do ultrapetita, a exceção fica quando a lei permitir. Se a lei não permite, essas decisões serão nulas. Tá? Bom, no caso citra, petita, eu tenho um exemplo aqui, na verdade, que o Carlos Henrique Bezerra Leite coloca no livro dele, que é um caso que você julga menos do que se pede, né? Mas eu não concordo muito com o exemplo. Eu cito para vocês porque está no livro dele, mas eu não concordo muito com o exemplo, porque nesse caso o juiz julga o seu pedido. Né? Mas, enfim, ele entende que seria um julgamento de citra petita e usa como exemplo de citra petita válido. Porque é o seguinte, imagine, você entra com uma ação pedindo a rescisão indireta. Você fala o seguinte para o juiz, olha, o meu empregador cometeu uma falta grave comigo. Eu quero ser mandado embora como se fosse sem justa causa.
Na contestação, vem o empregador e fala o seguinte: na verdade, quem cometeu a falta grave foi o empregado. Eu tenho que dar, eu quero é justa causa aqui, né? Então o juiz ele fica naquela. E aí? Quem cometeu a falta grave? Foi o empregado ou foi o empregador? Aí vamos supor que nesse caso concreto ele perceba que quem cometeu a falta grave foram os dois ao mesmo tempo. Então ele não vai julgar nem o que foi pedido na inicial, como rescisão indireta, nem o que foi falado na contestação, como justa causa. Ele vai pelo meio termo que está na lei também, que é a culpa recíproca, né? Então, neste caso de culpa recíproca, a previsão está no artigo 484, o professor Carlos Henrique Bezerra Leite entende que seria um caso de decisão citra petita, porque você está dando menos do que se pede, e nesse caso seria, sim, uma decisão válida. Tá? Eu, particularmente, não concordo com o exemplo no sentido de que, para mim, citra petita é aquela que deixa de julgar alguma coisa. Nesse caso, você está julgando. Você só não está julgando o que o cara quis, mas está julgando. Enfim, mas essa discussão é meramente doutrinária, né? De fato, essa decisão é válida, ok? Porque está prevista no artigo 484. Então, em resumo, né, tanto as decisões extra, ultra ou citra petita, elas vão ser legítimas quando elas estiverem embasadas na lei. Se elas não estiverem embasadas na lei, a gente vai aplicar a regra geral, né, dos artigos do CPC que trazem para a gente o princípio da distrição, ou seja, serão sentenças nulas. Né? No caso da citra petita, quando não há julgamento, aí nem é o CPC, né? É a própria Constituição. O CPC reforça no artigo 489 tudo, mas a própria Constituição, no artigo 93, inciso 9, traz para a gente que as decisões judiciais devem ser sempre fundamentadas. Né? Então, fundamentar uma decisão seria decidir o que está sendo pedido. Se deixou de pedir, obviamente, essa decisão é nula. Ok? Se deixou de analisar o pedido, né? Essa decisão é nula. Bom, essa é a última curiosidadezinha que eu tinha para trazer para vocês sobre sentença em si. E agora nós vamos passar a falar dos casos de intimação da sentença. Como ocorre a intimação da sentença trabalhista? Bom, essa intimação vai acontecer de formas diferentes dependendo das situações. É porque eu não sei se vocês lembram, mas vamos lá. A audiência, em tese, deveria ser una. Toda audiência trabalhista deveria ser una. Ou seja, você deveria já começar com a tentativa de conciliação, resposta do réu, aí você fixa o valor da causa, vai para a instrução. Na instrução, terminou a instrução, você vai para razões finais, tentativa de conciliação, sentença. Tudo na mesma audiência. Então, quando chega nesse momento da sentença, o correto seria, já na audiência, o juiz ler a sentença para vocês e fazer ali ao vivo. O correto do ponto de vista da lei em tese. Óbvio que isso daí quase nunca vai acontecer, até porque é muito prejudicial, principalmente com processos complexos, com muita prova produzida. Porque aí o juiz não vai ter muito tempo de pensar e também atrasa as audiências, é pouco, vamos dizer assim, funcional fazer isso, né? Então, assim, por vários motivos, isso acaba não acontecendo. Mas aí eu comentei com vocês que dependendo do juiz, ele vai ter dois tipos de atitude. Ele vai falar o seguinte, olha, sine die para a sentença. Quando ele fala isso, ele está dizendo que ele não sabe quando ele vai dar a sentença. Professor, mas ele tem um prazo. Tem prazo sim, mas é aquele prazo impróprio. Ele não sabe quando ele vai dar a sentença. Quando ele der a sentença, como que ele vai resolver? Ele vai publicar no Diário Oficial, se houver advogado constituído. Se não houver advogado constituído, ele vai fazer a intimação da sentença mediante carta com franquia registrada, o famoso AR, né? E vai fazer a intimação direto para a pessoa. Agora, quando você pegar um outro tipo de juiz, que é aquele que marca a data para dar o julgamento, né, que adia e faz uma audiência de julgamento, ele vai botar assim no final da ata. Sentença será proferida na audiência do dia tal a tal hora. Isso acontece em alguns casos. Quem já lidou com o juizado sabe que o juizado também faz um pouco isso. E aí o que acontece? Naquela data que o juiz marcou, ele vai ler a sentença. Né? Na teoria, o que deveria acontecer? Deveriam ser apregoadas as partes, todo mundo comparece e o juiz lê a sentença para as partes. Ok? Depois que ele lê, ele junta o processo. Essa é a teoria. Na prática, ninguém vai nessa audiência, porque todo mundo sabe que vai juntar um processo depois e acaba sendo uma perda de tempo, até para o juiz ter que ficar lendo. Na prática, o que acontece? O juiz, naquela data, naquela hora, ele junta a sentença aos autos. E aí, como você já saiu intimado do dia e da hora, isso não vai sair no Diário Oficial, não.
Por quê? Porque você já está intimado e você já sabe que é daquele dia ali que vai começar a correr seu prazo. Então, por exemplo, foi marcada, hoje são, vamos supor, hoje são 5 de maio de 2019. Foi marcada a sentença para o dia 10 de maio. Então, a partir do dia 10, né, se dia 11 for dia útil, já começou a correr meu prazo de recurso. Tá? Porque foi marcada. Naquele outro caso, não. Naquele outro caso que ele coloca se medir para a sentença, que ele não marca a audiência de julgamento, aí a gente vai ter que esperar a publicação no diário. E aqui, eu trouxe para vocês aqui, né, o artigo que embasa o que eu acabei de falar, o artigo 852. Da decisão serão os litigantes notificados pessoalmente ou por seu representante na própria audiência, né? Que é esse caso em que o juiz ele acaba marcando uma sessão de julgamento, uma audiência de julgamento. No caso de revelia, a notificação far-se-á na forma estabelecida pelo parágrafo 1º do artigo 841. Lembrando que, diferentemente do processo civil, isso eu já comentei com vocês, o revel ele tem que ser intimado da sentença, mesmo sendo revel. Tá? Como que ele vai ser intimado da sentença sendo revel? Porque existem dois tipos de revelia, né? Existe a revelia daquele que foi citado regularmente e não compareceu, e aquele que simplesmente não foi encontrado e foi citado por edital. Né? Quando nós estamos falando desse que foi citado regularmente e não compareceu, ele vai ser intimado da sentença por carta. Né? Porque se ele foi citado é porque o local dele existe, ele está lá e tudo mais. Então, ele vai ser citado por carta com AR. Agora, se ele é uma dessas pessoas que foi citado por edital e não compareceu, não tem sentido mandar a carta se ele está em local incerto ou não sabido. Daí, a intimação da sentença é uma intimação por edital também. Tá? Bom, aqui o artigo 841 fala, né? A notificação será feita em registro postal com franquia, quer dizer, AR. Né? Enfim, e aí, como eu disse para vocês, quando se marca audiência em prosseguimento, a súmula 197, ela traz para a gente o prazo para recurso da parte que intimada não comparecer à audiência em prosseguimento, ninguém comparece, para aprovação da sentença, conta-se de sua publicação. E quando que é a publicação dessa sentença? É a data que foi marcada para ela sair. Né? Então foi marcada, como eu falei, para o dia 10 de maio de 2019. Então ali, no dia 10 de maio de 2019, a tal hora que foi marcada, considera-se que ali foi publicado, então a partir do dia seguinte, o próximo dia útil seguinte, já começa a contar o seu prazo. Tá? Agora vejam bem, como eu disse para vocês, marquei a sessão de julgamento, o juiz ele vai, naquele horário, naquele dia, postar, né, vai colocar no processo aquela sentença, anexar o processo. Hoje o processo é eletrônico, então ele faz isso meio que automaticamente. No mesmo dia ele já vai lá e coloca a sentença. Antigamente era físico, então era a secretaria que fazia a juntada da sentença. E existe um prazo na CLT de 48 horas para a juntada da ata de audiência. Lembrem-se que a sentença sai na audiência, então a juntada da ata da sentença tem esse mesmo prazo. Então o que acontece? Se o juiz não juntar a ata, não juntar a sentença ao processo em até 48 horas, tanto antes quanto hoje também, hoje é mais difícil porque é eletrônico, não é muito fácil de juntar, mas bom que ele esquece, né? Se ele não juntar em 48 horas, aí fica sem efeito a publicação, e ele vai ter que publicar depois pelo Diário Oficial. Tá? Então, olha, súmula número 30. Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, essa ata que a gente está dizendo a sentença, contadas da audiência de julgamento, né? Por quê? Porque na audiência de julgamento é a data da publicação. Então, em até 48 horas você tem que juntar. O prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. É exatamente o que eu acabei de falar. O certo era você ser intimado quando? Na data que foi marcada a audiência de julgamento. Se foi marcada a audiência de julgamento e não foi juntada a sentença, é a mesma coisa que não ter publicado. Né? Não está publicizado no processo. O prazo para publicizar no processo são 48 horas. Se não colocar a sentença no processo em até 48 horas, seu prazo para recurso não começa a correr. Né? O juiz ele vai ter que mandar te intimar, se for com o advogado por diário oficial, se for a parte, vai ter que receber uma carta em casa, né, com o conteúdo da sentença. Certo? Então assim a gente finaliza a sentença, né, desse roteirinho. E agora nós podemos passar a falar sobre coisa julgada. Quem está acompanhando comigo aí no roteiro, o coisa julgada é o tópico 11, o número romano. Beleza? Lembrando que coisa julgada, eu não vou ficar aqui me aprofundando em conceitos, porque se já tiverem processo civil, isso não muda nada aqui no processo de trabalho.
é aquela qualidade da sentença que vai torná-la imutável, né, e as questões nela discutidas indiscutíveis, dentro ou fora do processo. Não é isso? Transitou em julgado, não tem mais o que fazer. Via de regra, não tem que mudar, apenas seguir, apenas cumprir o que está naquela decisão. Né? Isso daí tanto dentro quanto fora do processo. Eu não posso fazer um outro processo pedindo a mesma coisa se já teve trânsito em julgado, né, desse pedido. Então, tanto dentro quanto fora, fica imutável, as questões não podem mais ser discutidas, né, as questões decididas ali na sentença. Aqui o artigo 337 do CPC traz para a gente, parágrafo 1º, ideias de litispendência, coisa julgada, né? Trouxe aqui para vocês só para relembrar. Lembrando que uma vez que tem a coisa julgada, você não tem como mais discutir aquelas situações. E aí a doutrina costuma dividir coisa julgada em coisa julgada formal e material. Né? Entende-se aqui por coisa julgada formal aquela coisa julgada que apenas estabiliza a decisão judicial dentro do processo. Né? Seriam, via de regra, aquelas sentenças que julgam sem resolução do mérito. Né? Apenas dentro daquele processo, depois que transitou em julgado, você não vai poder discutir mais. Porque se ela é sem resolução do mérito, obviamente, não resolveu-se o mérito, você pode ajuizar uma outra ação para discutir aquele assunto de novo. Né? Daí, nesses casos, chama-se de coisa julgada formal. Né? Imagine você que você pediu hora extra, mas o juiz entendeu que você não tinha interesse, né, necessidade. Aí ele vai lá, julga, extinto o processo, sem resolução do mérito, porque você não preencheu as condições da ação, no caso, interesse e necessidade. Quando você perceber que seu interesse surgiu, você pode renovar essa ação. Você não vai renovar nos mesmos autos, no mesmo processo, né? Porque aquele processo, uma vez transitou em julgado, já não cabe mais discussão. Mas você vai poder fazer uma nova ação, abrir outro processo para discutir esse pedido, certo? Por isso que a coisa julgada formal, normalmente, ela é mais endoprocessual, né? Tem mais repercussões endoprocessuais. São, basicamente, aqueles julgamentos que julgam sem resolução do mérito, tá? E transitam em julgado pelo decurso do tempo. Tem exceções, né, que impedem a discussão fora do processo também, que é quando você tem uma coisa julgada de uma decisão que declarou perempção. No nosso caso aqui trabalhista nem seria exceção, porque a perempção nossa é diferente, como nós já estudamos. Né? A coisa julgada e litispendência também são decisões que você não vai poder renovar a discussão em outro processo. Porque se já foi reconhecido que aquele pedido já fez coisa julgada em outro processo, não faz sentido abrir um terceiro. Né? A mesma coisa em relação à litispendência. Se o seu processo foi julgado extinto porque já está sendo discutido em outros autos, né, em outro processo, não faz sentido você abrir um terceiro. Então ele acaba que essas exceções aqui, que eu trouxe para vocês, elas são coisa julgada formal. Por quê? Porque elas não resolvem mérito, porém elas acabam tendo consequências extraprocessuais também. Né? Mas são só essas, basicamente. O resto você sempre pode renovar a ação. Já a coisa julgada material, ela vai impedir nessa discussão dentro e fora do processo. Normalmente são aquelas que julgam com resolução de mérito. Né? Inclusive, apenas essa coisa julgada material é que vai poder ser objeto de ação rescisória, já que lá no artigo 966 do CPC disse que a decisão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida. Logo, se a coisa julgada material é a coisa julgada que resolve o mérito, só ela pode ser objeto de ação rescisória. Né? A coisa julgada formal não pode ser objeto de ação rescisória. Beleza? E aqui, olha, o artigo 502 do CPC diz: denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e discutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Beleza? Então, para ser uma coisa julgada material, basta que haja julgamento do mérito e haja, né, óbvio, o decurso do prazo e não caiba mais recurso. Já no caso da coisa julgada formal, basta que não haja mais possibilidade de recurso dentro do processo. Ou seja, no caso, para ela ser uma coisa julgada formal, basta que haja um julgamento sem resolução do mérito. Em outras palavras, é como se coisa julgada formal fosse um gênero. Qualquer coisa julgada já é formal, porque vai impedir a discussão dentro do processo, e só vai ser coisa julgada formal e material aquela que resolver o mérito. Beleza? Sobre relativização da coisa julgada, também é uma matéria que vocês já estudaram no CPC,
deveriam ter estudado pelo menos, quando se fala de coisa julgada, aqui nós vamos ter uma diferença do que se tem no CPC, né? A ideia de relativização da coisa julgada material, ela é um caso que foi trazido aqui para a CLT, um caso bem recente, inclusive, e está no nosso artigo 884, parágrafo 5º da CLT. Tá? São casos em que a coisa julgada ela não vai ser aplicada, tá? Mesmo que você não precise fazer uma ação rescisória. Você não vai nem precisar fazer ação rescisória e mesmo assim ela não vai ser aplicada. E aqui é o seguinte, vejam bem, parágrafo 5º. Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição. Pessoal, olha o que esse artigo 5º está dizendo. Seria basicamente o seguinte. Vamos supor que Aliás, vamos pegar aqui uma parte um pouco mais teórica. Título executivo. Quando eu falo título executivo, né, vocês sabem que existem títulos executivos judiciais, que são as sentenças transitadas em julgado, e existem títulos executivos extrajudiciais. E aí, se vocês lembrarem um pouco dos extrajudiciais, vocês vão lembrar que para eles serem considerados títulos executivos, eles têm que ter exigibilidade. Lembram disso? Né? Tem que ter aquele tripé, que vai ser a ideia de ser certo, líquido e exigível. Não é isso? Então, veja bem, o título judicial também, ele tem que ser certo, líquido e exigível, né? Quando que eu sei que ele é exigível? Quando ele transita em julgado, por exemplo. Aí você já sabe que é exigível. Porém, esse artigo 884, inclusive esse artigo 884 é o artigo que fala de embargos de execução. Tá? Ele diz o seguinte, que você pode, por meio de embargos de execução, utilizar como defesa a sustentação de que aquela coisa julgada não é exigível, portanto não pode ser executada. Não é que você está dizendo que a coisa julgada tem que estar anulada, nem nada disso. Você só está dizendo que ela existe, está ali, transitou em julgado, tudo certinho, porém ela não é exigível. Tá? Para que você possa alegar isso, você tem que preencher os seguintes requisitos. Primeiro, a inconstitucionalidade do que foi feito coisa julgada tem que ter sido declarada depois do trânsito em julgado. Aqui é a maior diferença, né, do processo civil para o processo trabalhista. No processo civil tem que ser antes do trânsito em julgado. Aqui não, tem que ser depois. Né? Segundo, os efeitos da decisão que declarou inconstitucionalidade tem que ser efeito erga omnes, ou seja, tem que ser ADI, ADC, né, a DPF, não é qualquer tipo de decisão, né? Tem que ter efeito erga omnes. E terceiro requisito, a arguição tem que se dar no prazo dos embargos do devedor, que seria os embargos de execução, tá? É sinônimo. Ou em ação rescisória. Então vejam bem, se você preencher esses três requisitos, você pode deixar de executar, né? Você pode tornar inexigível uma coisa julgada trabalhista. Me dá um exemplo, Osório. Imaginem o seguinte. Imaginem vocês, tá? Que o empregado entrou com uma ação pedindo sei lá, vamos supor que agora na coronavírus saiu uma lei que criou o dever de um empregador pagar uma verba chamada de auxílio coronavírus, sei lá, para o empregado. E aí, essa verba tem uma discussão numa ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que seria inconstitucional a criação dessa obrigação para o empregador. Beleza? Só que enquanto essa decisão de inconstitucionalidade não é julgada, o empregado que tem o empregador que não está pagando ajuiza uma ação. Aí ele ajuizou a ação, o juiz sentenciou, disse que o empregador tem que pagar, na cabeça desse juiz essa norma não é inconstitucional, então ele manda pagar, isso transita em julgado. Beleza? Então agora nós temos um empregado com uma sentença que transitou em julgado, dizendo que ele tem direito ao auxílio coronavírus. E o empregador dele tem que pagar. Daí, o juiz vai lá e manda esse empregador pagar. O empregador pega o dinheiro que foi a condenação, garante a condenação e vai fazer embargos de execução. Beleza? Quando ele está para fazer os embargos de execução, sai a decisão definitiva do Supremo no sentido de que essa verba é inconstitucional.
E agora, o que fazer? Você tem duas opções. Você pode entrar com uma ação rescisória, né? Porque essa coisa julgada está baseada numa lei considerada agora inconstitucional. Ou, como você ainda está no prazo dos embargos de execução, você pode usar da defesa desse artigo 884, parágrafo 5º. Por quê? Porque o STF decidiu isso numa ação direta de inconstitucionalidade, tem efeito erga omnes, a decisão foi depois do trânsito em julgado, e você está no prazo de embargos da execução. Logo, você faz os embargos de execução com base no parágrafo 5º e diz, olha, fui condenado, transitou em julgado, mas não é exigível. E aí o juiz ele vai extinguir essa execução. Beleza? O empregado não vai ganhar, obviamente. Tudo bem? Isso seria a mitigação da coisa julgada. Você não precisou fazer uma ação rescisória para poder rescindir a coisa julgada, porém você também não teve o efeito dessa coisa julgada para cima de você, né? No caso, ela não pôde produzir o efeito de ser executável na Justiça do Trabalho. Ok? Bom, temos também uma situação que essa daqui, na verdade, ela não é um caso de mitigação de coisa julgada, não, tá? Mas ela é uma situação interessante em que você vai ter uma coisa julgada que não vai ser aplicada dependendo da situação futura. Como assim? É porque é o seguinte, quando a gente faz uma ação, a gente retrata para o juiz a situação de momento, né? O que aconteceu, o que está acontecendo. E aí, o juiz ele vai dar a decisão dele com base na lei atual, com base nas situações de fato de direito atual, né? Base na lei atual e nos fatos que foram narrados agora. Só que algumas decisões sentenciadas, né? Algumas sentenças trazem decisões que muitas vezes vão ter efeitos futuros. Imagine, por exemplo, que você tem uma sentença de um juiz que determine que uma empresa compre a protetora auricular para determinado setor da sua empresa. Uma ação civil pública, entrou com o sindicato, o Ministério Público do Trabalho, entrou com uma ação civil pública, dizendo que no setor X, o protetor auricular, existe um protetor auricular que faz com que os empregados não tenham os efeitos do ruído. E aí pede que o juiz condene aquela empresa a comprar o protetor auricular e fornecer para todos os empregados daquele setor. Aí você vai ter essa sentença transitando em julgado. Essa sentença... Desculpa, passou um carro de polícia aqui muito alto. Mas essa sentença, depois de proferida, ela fala o seguinte, olha, então a partir de agora o empregador tem que fornecer esse protetor auricular sob pena de pagamento de multa diária por dia de não fornecimento. Transita em julgado, certo? Daí, 3 anos depois, o empregador descobre que ele pode fazer um isolamento acústico naquele setor a ponto de ninguém mais precisar do protetor auricular. Beleza? E aí ele faz esse isolamento e para de fornecer o protetor auricular. Quer dizer, quando o sindicato, sem saber, né? Lógico que o sindicato não ia fazer isso sem saber, sabendo, né? Mas vamos supor, o sindicato, sem saber do que aconteceu, aquele isolamento acústico, também tem um péssimo diálogo com esse empregador, vai lá naquela ação que ele tinha ganhado e fala o seguinte, olha, eu venho requerer o cumprimento da sentença que transitou em julgado, porque eles pararam de fornecer o protetor auricular, que era inclusive a aplicação da multa diária. Nesse caso, o que acontece? O empregador ele vai alegar o seguinte, olha, coisa julgada é coisa julgada de decisão de fatos passados e não de fatos futuros. O que acontece é que agora eu fiz o isolamento acústico e não precisa mais do protetor. Daí o juiz manda fazer uma perícia, vai perceber que isso existe mesmo e não vai condenar, né, esse empregador a fornecer mais protetores. Mas Osório, tem uma sentença transitada em julgado que tem que fornecer. Sim, uma sentença do passado. Né? Trânsito em julgado, coisa julgada, não faz coisa julgada para fatos e direitos futuros. Certo? Imagine que a lei tenha mudado depois de uma decisão dessa, dizendo que o empregador não precisa mais fornecer equipamento de proteção individual, que isso é obra do Estado. O Estado tem que fornecer. Então, se o empregador parar de fornecer, sem fazer isolamento acústico, sem nada, se ele parar de fornecer, ele vai ser condenado a pagar multa? Não, porque a lei atual não tem mais aquele contexto da sentença que transitou em julgado. Agora, quem tem que fornecer é o Estado. Se estão sem protetor ali, a culpa não é mais do empregador, é do Estado. Certo?
Então, nesse caso, né, ações que envolvem pedidos de trato sucessivo, que podem ser modificados depois da coisa julgada, a gente vai ter uma situação que é a ação revisional. Um caso que vocês aprendem bastante lá no direito civil, né, processo civil de família, caso de pensão alimentícia. A sentença que diz que a pensão alimentícia tem 100x. Aí o pai da criança que está pagando a pensão perde o emprego. Ele faz o quê? Ele entra com ação revisional pedindo para diminuir, porque agora ele não tem mais dinheiro para pagar esse X. Né? A mesma coisa desse caso que eu falei. O empregador ele poderia entrar com uma ação revisional pedindo para aquela coisa julgada que dizia que tinha que fornecer protetor, pedindo que não precise mais fornecer o protetor. Beleza? Então, ação revisional não é não é rescisão, tá? Não é ação rescisória e está previsto nesse artigo 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo 1. Se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. E veja que mesmo que tenha tido trânsito em julgado, esse pedido de revisão, essa ação revisional vai continuar sendo possível. Beleza? Resolve-se esse caso, então, por meio de ação revisional. Ok? Detalhe, não existe coisa julgada material de situação futura. Né? Exatamente o que a gente acabou de mencionar. Beleza? Bom, para finalizar aqui esse vídeo e esse roteiro, né? O videozinho está ficando bem longo já. Vamos falar só da autonomia da coisa julgada trabalhista. Vocês já aprenderam provavelmente em responsabilidade civil ou até mesmo no direito penal, sobre as responsabilidades, né, que nós temos. Nós temos responsabilidades administrativas, dependendo da situação, civil, penal, trabalhista, e cada responsabilidade tem a sua autonomia. Só que existem casos em que você vai ter problema trabalhista, civil e penal ao mesmo tempo. E aí você vai ter 3 justiças julgando o mesmo caso, os mesmos fatos. Né? Imagine vocês, por exemplo, que você tenha uma pessoa que é empregado público que está sendo julgado por ato de improbidade administrativa no X-Comum, ao mesmo tempo está passando por um processo administrativo disciplinar por causa do mesmo fato e, inclusive, vai ter desconto salarial a ser aplicado por causa do mesmo fato. Você vai ter ação julgando improbidade administrativa, questão de desconto, improbidade administrativa no X-Comum, questão de desconto salarial no X-Trabalho e PAD administrativo. Tudo dos mesmos fatos. E aí o que acontece? A princípio, se o administrativo entender que é caso de demissão e o judiciário trabalhista entender que não é, né? Se o administrativo entender que é caso de desconto e o trabalhista entender que não vai prevalecer nesse caso a decisão trabalhista, óbvio, que vai ser comunicada à parte administrativa. Mas se por acaso no cível for negada a improbidade administrativa, isso não faz, vamos supor, porque lá no cível, na questão da improbidade administrativa, enfim, vamos supor que... Eu estou com um exemplo muito ruim. Deixa eu melhorar esse exemplo para vocês. Na verdade, vamos imaginar outra coisa. Desculpa, estou viajando aqui. Vamos pensar outro exemplo. A questão é a seguinte. Imagine que você tem um caso de empregado e empregador que você... Por esse caso, você teve uma questão de justa causa para se discutir e uma questão penal. Uma justa causa por agressão. Pronto, esse é o melhor exemplo. Aí você tem que o empregador ele entrou com uma ação trabalhista para demitir esse cara por justa causa e também existe uma ação na justiça penal, na justiça criminal, na justiça comum, para poder falar sobre a agressão em si. Nesses casos, quando você tem responsabilidade penal e trabalhista, o fato penal, né, ele não é influenciado pela decisão trabalhista. Se a decisão trabalhista disser, por exemplo, que não houve agressão, e no penal ficar caracterizado que houve, na verdade o penal não se vincula ao trabalhista. Tá? Existe essa autonomia entre as responsabilidades. Né? Agora, quando o penal é julgado primeiro, né,
tanto no caso penal quanto no caso de improbidade administrativa, quando ele é julgado primeiro, os fatos em que ele se baseou acabam servindo como vinculam, né, no caso, o trabalhista. Vamos supor que lá ficou constatado realmente que houve uma agressão física do empregado com aquele empregador. Isso vai vincular o juiz trabalhista. Tá? A regra é que exista autonomia, que uma coisa não influencia a outra, exceto nesses casos penal e improbidade administrativa, em que você tem a confirmação da autoria, confirmação da materialidade. Né? Nesses casos, você vai acabar transferindo essa responsabilização também para o trabalhista. Certo? O artigo 935 do Código Civil ele traz a responsabilidade civil independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Né? Quer dizer, as responsabilidades elas são autônomas, mas quando você tiver uma questão que já foi decidida no juízo criminal, isso daí vai acabar fazendo sobre quem é o autor, né, ou sobre a materialidade do fato, você vai ter que seguir. Né? A justiça penal, nesse caso, como ela tem mais critério de condenação, né? Ela só condena realmente, porque a gente tem a presunção de inocência e tudo mais, então ela só condena realmente quando ela tem muita certeza, então isso acaba vinculando as responsabilidades civil e trabalhista. Eu até trouxe para vocês um caso de ação rescisória aqui, uma sentença criminal transitada em julgado que repercutiu no caso trabalhista. Né? É um julgado aqui de 2018. Olha só a situação. Os fatos reconhecidos em sentença criminal condenatória transitada em julgado não podem ser rediscutidos na seara trabalhista, ante o princípio da unidade da jurisdição. No caso, a coisa julgada que se formou no processo criminal, em que constatado o crime cometido pelo empregado, ato de improbidade, com a consequente pena de perda do emprego público, operou-se anteriormente ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, que, ao analisar as razões que ensejaram a justa causa, concluiu pela nulidade da dispensa do reclamante. Então, olha esse caso. Lá na justiça criminal, o cara foi condenado, né, com a perda do emprego público, e o acórdão trabalhista falou que a dispensa dele foi equivocada. Né? Então, isso não pode. É isso que o TST está atacando aqui. Assim, a decisão penal se sobrepõe à sentença trabalhista, de modo que esta não pode subsistir com o conteúdo decisório oposto àquele que transitou em julgado na esfera criminal. Sob esse entendimento, a SDI 2, por unanimidade, conheceu e negou o provimento do recurso ordinário, mantendo a decisão do Tribunal Regional, que, com fundamento no 454, julgou procedente o pedido de corte rescisória. Quer dizer, teve até uma ação rescisória julgada procedente para fazer com que a Justiça do Trabalho siga esse entendimento criminal. Então, é isso, né? As responsabilidades, elas via de regra, elas são autônomas, mas quando a gente tem julgamento de materialidade de fato, julgamento de autoria nas ações de improbidade administrativa ou criminais, isso vai vincular também aqui ao trabalhista, certo? Peço desculpas aí por essa confusãozinha no final, porque aqui tá uma barulheira danada, não sei o que está acontecendo, era para estar todo mundo em isolamento, mas está um corre para lá e corre para cá, e aqui em casa parece que a rua fica dentro de casa, nunca vi um negócio desse. Só nesse escritóriozinho que eu estou aqui, não é verdade, né? Nos outros lugares até que não. Mas peço desculpas aí por esse transtorno que deu no final aí. Espero que no final tenha ficado inteligível. Tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, galera. Valeu, um abraço.